Aí você fala: meu Deus do céu, eu tenho tudo para ser feliz e não sou. Eu tenho tudo para sorrir e não sorrio. Eu tenho tudo para ser egípcio, mas sou hebreu. Eu tenho tudo para ser hebreu, mas sou egípcio. E Deus vai falar: exatamente. Começou a pipocar aqui dentro, vai começar a pipocar aqui fora. Porque a coroação nasce de um conflito. Se você está aqui hoje e está passando por um conflito, o Espírito Santo manda eu te dizer: continua confiando em mim, porque a tua coroação está próxima. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Êxodo 2, 11. Repita comigo: existem grandezas que nascerão de conflitos, guerras, batalhas. Diz assim o texto sagrado: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio fazer o quê? Espancar. Você já viu um espancamento? Não é uma das coisas mais fáceis de se ver, né? Espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus, agora não tem egípcio, 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Curve sua cabeça. Espírito, 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 me conhece, me sonda, sabe minha vida, sabe o que está vindo em nossa direção. A tua voz pode tudo. Nós queremos a tua voz, queremos sair desse culto renovados. Só o Senhor faz isso, só o Senhor pode isso. Fala conosco, Senhor. Fala tão forte, tão profundo, que a minha alma tenha a certeza que o Senhor está aqui. Se o Senhor estiver aqui, a minha vida não é a mesma. Traga a tua presença para cá, eu te imploro. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Moisés é um homem crescido, tem 40 anos nesse texto. Ele é um adulto e ele tem coisas que ele alcançou nesses 40 anos, que se ele estivesse morando com o pai e a mãe dele, ele não alcançaria. Você sabe que Moisés é um hebreu, que nasceu no Egito, quando seus pais eram escravos, e havia um decreto do faraó, onde todas as crianças deveriam ser mortas, todos os primogênitos homens, e Joquebede, mãe de Moisés, coloca ele no rio Nilo, num cesto, com betume, junco, e a filha de faraó estava banhando-se no rio Nilo, e por um acaso, que não tem acaso, mas por alguma situação divina, a filha de faraó se encanta com um bebê chorando. A minha pergunta é: quem se encanta com um bebê chorando? Mas quando Deus quer fazer,
Até o choro de um bebê vira sinfonia nos ouvidos da filha de Faraó. Ela pega a criança. Moisés foi educado pelos egípcios. Ele teve acesso à melhor formação que alguém podia ter, a ciência, a tecnologia. A ciência egípcia é estudada até hoje, a arquitetura egípcia é estudada pelos maiores centros acadêmicos do mundo. Pessoas ainda estudam pirâmides, pessoas ainda estudam técnicas de embalsamamento de corpos. O Egito era a maior potência do mundo. E Moisés foi exposto a um ambiente que, se ele não passasse por uma crise logo quando ele nasceu, ele não seria exposto a esse ambiente. Se a vida dele não passasse por aquele inferno, porque a mãe dele teve que escondê-lo 3 meses em casa, se ele não tivesse aquela crise gigantesca logo depois de ter nascido, ele não chegaria onde chegou, estudando e morando onde morava. Sim, eu quero dizer para você que o que empurrou Moisés para um ambiente completamente impossível em vias naturais foi a adversidade. A luta que ele enfrentou dentro de casa o jogou para um ambiente que naturalmente ele não viveria. Já parou para pensar nisso? Será que você não está reclamando daquilo que está te empurrando para um ambiente que por vias normais você não chegaria? Será que você não está esmurrando a parede por uma situação, por uma crise, que se você vivesse com teu papai e com a tua mamãe, se Moisés vivesse com Arão e Joquebede, ele não viveria o que viveu? Cuidado, porque algumas coisas que chocam você hoje estão empurrando você para ambientes que naturalmente você talvez não chegaria. Não seja precipitado. Aprenda uma coisa: adversidade, oportunidade. Adversidade, oportunidade. O quê? De novo. Sempre que Moisés viveu uma adversidade, Deus lhe deu uma oportunidade. Sempre que Moisés viveu uma adversidade, Deus lhe deu uma oportunidade. Sempre foram assim. E agora Moisés tem 40 anos. E ele tem uma série de oportunidades que pessoas matariam para ter o que ele tem. Eu repito, todo o espetacular que Moisés viveu não seria possível se ele continuasse morando com seus pais. Se ele vivesse com seus pais, ele estaria carregando tijolos para construir pirâmides. Então eu estou dizendo o que o Espírito está mandando dizer. Calma, calma, porque para chegar onde Deus tem para você, Ele precisa gerar algumas dores. E toda vez que Deus te tira do ambiente natural, dói. Dói, não tem jeito. Quando Deus te tira do seu ambiente, da casa dos seus pais, para jogar você no Nilo e ser acolhido pela filha de Faraó, sempre você vai sofrer. Mas Deus não te puxa de ambientes naturais para te matar. Deus te puxa de ambientes naturais para te abençoar. Ei, recebe aí. Se você está sendo tirado de algum lugar, pastor, eu não estou conseguindo segurar aqui, ó. É uma força, eu tentei me esconder por 3 meses, eu estou tentando equilibrar tudo aqui nos pratinhos, mas a casa vai cair. Toda vez que Deus te tira do ambiente natural, há uma força que você não está entendendo. Pastor, por que minha vida não é normal? Todo mundo é normal. Toda vez que Deus te empurra de um ambiente natural, Ele não vai te matar, Ele vai te abençoar. Creia nisso, você crê nisso ou não? Então Moisés agora tem 40 anos, ele é bilíngue, ele é politizado, ele é inteligente, mas ele é confuso. Você sabia que você pode ser abençoado e ainda assim confuso? Porque Moisés se veste como egípcio, anda como egípcio, fala a língua do Egito,
mas ele tem sangue hebreu. E Moisés tem sangue hebreu, mas ele não é hebreu. Então Moisés é egípcio demais para ser hebreu, e hebreu demais para ser egípcio. Moisés é uma confusão. Você pode estar todo arrumado nesse culto, e ainda assim, tem uma confusão dentro de você. Você pode estar aqui nesse culto dizendo: pastor, eu estou ganhando um bom dinheiro, graças a Deus assinei um contrato, mas eu ainda posso ser alguém que está com uma confusão dentro de mim. Algumas coisas não se encaixam. Eu posso estar lutando para vencer, lutando para alcançar algo e ser uma confusão. Eu ando como príncipe, eu tenho capas, eu tenho anéis, eu tenho carruagens, mas eu não sou um príncipe. Eu nunca vou ser alguém aqui nesse palácio, porque eu tenho sangue hebreu. E no meio dessa confusão, olhe para mim, Moisés olha pela janela, e quando ele olha pela janela, ele vê o conflito que ele tem dentro dele ser representado por dois homens. Quando ele olha pela janela, ele vê um egípcio batendo em um hebreu. No meio desse conflito interno, ele vê exatamente as suas duas metades brigando entre si. Essa cena do egípcio batendo no hebreu é exatamente o que acontece dentro de Moisés. E eu quero dizer para você que aquilo que você enxerga fora é muito reflexo do que acontece dentro de você. As coisas que chamam a sua atenção, as coisas que mais te despertam a atenção, fala muito do que acontece dentro de você. Muita gente já viu um egípcio batendo num hebreu. A escravidão era algo normal. Mas naquele dia, para Moisés, aquela cena o perturbou, despertou sentimentos, despertou uma fúria, despertou algo, porque ele viu fora dele algo que acontecia dentro dele. E há uma luta, há uma guerra, por dentro e agora por fora. Eu repito, o que você enxerga fora é o conflito do que você tem dentro de você. O que você reclama. A maioria das pessoas, quando fala muito da vida dos outros, a maioria das pessoas, quando passa o tempo reclamando de coisas, indignada com algumas coisas, na verdade essa pessoa, ela está presenciando guerras externas, mas que não são externas, são internas. A maioria das coisas que você critica, briga, você não está falando nada além do seu interior. Coisas que você é mal resolvido, eu não aceito. Todo mundo aceita, mas eu não sou bobo, eu não aceito. Eu não quero. Vocês não podem aceitar isso. Está todo mundo dizendo, está tudo bem, calma, eu não aceito. Você está falando de você. E se você quer arrumar a bagunça da sua vida interior, preste atenção àquilo que você está prestando atenção. Comece a observar aquilo que não sai da sua mente. Aquilo que você fala, meu Deus do céu, parece que só eu vejo isso. Parece que só eu enxergo isso. Moisés levanta a mão para lutar e interferir numa guerra. O egípcio está batendo no escravo hebreu. E para aliviar conflitos internos, você precisa enfrentar os conflitos fora de você. E agora Moisés tem que fazer uma escolha. A escolha de não fazer nada, e ele continua egípcio, morando no palácio de Faraó, ou a escolha de defender o hebreu, que tem o sangue dele. Se você quer ver a sua vida mudar, você tem que fazer uma escolha hoje. Não dá para ser tudo. Se você quer que os conflitos dentro da tua alma se acalmem, você precisa fazer uma escolha. Ou você escolhe o lado do Egito, ou você escolhe o lado dos hebreus.
Porque essa angústia que Deus está colocando no seu coração não é à toa. Essa angústia que Deus está colocando na sua alma não é de graça. A cada dia que passa você está mais em conflito. Finge que está tudo bem, mas agora tudo que você vê potencializa o que está acontecendo aqui dentro. 40 anos Moisés fingiu que nada aconteceu, mas agora não dá para fingir. Aquele momento exigiu de Moisés uma decisão. As emoções de Moisés se afloraram e ele escolheu entre aquele que me criou e aquele que me gerou. Ele foi criado no Egito, mas gerado pelos hebreus. E ele fez uma escolha. Moisés escolheu a origem, ele matou o egípcio. Ele mata o egípcio, enterra o egípcio na areia. A Bíblia diz que ele olha para um lado, olha para o outro, para ver se tem alguém vendo, e vai embora. Vai embora. Mas quando você tem um conflito, irmão, o conflito não te deixa. Porque o conflito vai te empurrar por uma dimensão que naturalmente você não chegaria. Não pensa que essa situação vai te deixar tão rápido assim, não. Passaram-se 24 horas. Quantas horas? Moisés matou um homem, enterrou um homem na areia, fingiu para que ninguém tivesse visto. Passaram-se 24 horas e talvez ele falou: agora eu vou ficar em paz. Ai, graças a Deus, agora eu vou ficar no meu mundinho em paz. Não dá, o conflito estava lá. Passaram-se 24 horas e ele viu um hebreu lutando com outro hebreu. Ele vê outra cena de agressão. Mas agora não tem egípcio na parada, agora é hebreu com hebreu. Você já viu quando uma mulher está em trabalho de parto e o médico, a enfermeira vai olhar e diz assim, a mulher está lá posicionada para ganhar neném, aí a mulher fala assim, a enfermeira fala assim: doutor, ela está coroando. Já ouviu esse termo? O que é coroar? A cabeça da criança começou a ser vista. Então quando a enfermeira avisa o médico que a mãe está coroando, significa que o momento mais sublime está chegando. Porque são 9 meses para aquele momento. É a coroação da criança. Ela está vindo. E a cabeça da criança mostra que uma grandeza está chegando. Moisés está vivendo um tempo de coroação. Ele tem algo nele querendo pular para fora. Ele foi treinado para viver na corte do Egito, mas Deus começou a colocar nele coisas que começaram a coroá-lo. Ele não é um líder hebreu. Ele não é um líder. Ele não é um príncipe. Ele não é nada. Ele mora na corte, mas tem algo dentro dele que começa a gerar uma grandeza, e ele começa a querer resolver problemas que não são dele, ele começa a se meter em assuntos que não são dele, ele começa a ser coroado. É um momento de glória que anuncia a chegada de uma nova fase. Ele é só um garoto hebreu, criado no Egito, que deu para muita gente: você é sortudo, para muita gente você ganhou na loteria, para muita gente você é um poliglota, mas tem algo, um conflito dentro dele, que está começando a querer pular para fora. Tem uma grandeza, e Moisés agora está começando a coroar, como alguém que amanhã vai ser um líder. Ele não é nada hoje, mas amanhã ele vai ser um libertador. Amanhã, eu quero dizer que a grandeza não nasce quando você está no lugar certo, a grandeza sempre vem antes. Você não é grande quando tem um espaço grande, você é grande quando ainda é pequeno. Você não recebe a grandeza quando você é honrado, mas você recebe a grandeza quando você dá voz aos seus conflitos e diga: ei, Espírito Santo, para onde o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me levar? E agora Moisés tem um conflito interno que se tornou externo. Ele vê qualquer briga, ele vê qualquer confusão e ele fala: isso é problema meu, isso é problema meu, sim, eu tenho um dilema interno, tem algo tentando me preparar para ser líder. Eu não sei o que é, mas eu não consigo ficar quieto quando eu vejo um hebreu apanhando de um egípcio. Eu não consigo ficar quieto. A grandeza sempre gera no conflito. Fala comigo, a grandeza, ela é coroada no conflito. O ministério de Moisés não começa na sarça ardente. O ministério de Moisés começa no conflito.
O ministério de Moisés não começa quando ele vê o fogo. O ministério de Moisés começa quando há uma angústia, um incômodo. E ele fala: eu preciso tomar uma decisão. Porque a grandeza sempre vem antes da honra. Se você esperar a honra para ser grande, você nunca vai ser grande. A grandeza sempre vem antes da honra. A grandeza sempre vem antes da vitória. A grandeza sempre vem antes da conquista. Lembra de José? Deus deu um sonho para ele: você vai ser grande, menino, você vai ser grande, rapaz, os feixes vão se dobrar diante de você. José, você vai ser grande. Deus falou: você vai ser grande. Mas depois do sonho, o que ele foi? Pequeno. Mas você não vê José perdendo a nobreza. Tem gente que é educado antes de ter o diploma. Tem gente que é rico antes de ter o dinheiro. Tem gente que é pregador do evangelho, mas ainda não tem um título de pastor. Tem gente que é um líder, mas ainda está desempregado. Tem gente que é um visionário, mas ele não é sequer empresário. Tem gente que já é uma esposa ideal e nem pretendente tem. Tem gente que já é um marido ideal, mas ainda está solteiro. Porque você tem que entender que Deus sempre colocará grandeza dentro de você antes que o ambiente externo esteja pronto. Você é para ser. Eu não sei se você está entendendo. Eu comecei a pregar para 2.000 pessoas quando a igreja só tinha 15 pessoas. Se você falar para mim, o que mudou da sua forma de liderar de 2008 para hoje? Nada. Eu me sinto a mesma pessoa. Porque a grandeza, ela sempre vem antes do lugar da honra. Deus estava fazendo Moisés ser um líder, e ele não era nada. Então pare de reclamar que você não é valorizado. Pare de reclamar que você não tem apoio. Então pare de reclamar de querer ser enviado por alguém. Pare, porque a sua coroação interna acontece antes da sua coroação externa. Lembra de Davi? Samuel vai na casa dele e unge Davi rei. E ele não é empossado rei. Ele recebe a unção real e ele volta para o pasto para cuidar das ovelhas, e demora 13 anos para ele ser rei. Porque a grandeza sempre chega antes. A grandeza chega na guerra, no conflito, na luta. Agora olhe o conflito com atenção. Se não fosse o conflito, Moisés estaria morando no palácio do Egito até o final dos seus dias. Se não fosse o conflito, Moisés nunca saberia o que é abrir o mar vermelho. Se não fosse o conflito, ele nunca saberia o que é maná caiu do céu. Se não fosse o conflito, ele nunca saberia o que é andar 40 anos no deserto e o sapato não gastar, a roupa não gastar. Se ele não fosse o conflito, ele nunca saberia o que é água sair da rocha. Se não fosse o conflito, ele nunca saberia o que é Deus mandar carne e cordonizas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, talvez você esteja aqui hoje como Moisés, na sua meia-idade, dizendo: pastor, eu não sei, eu organizei minha vida muito bem organizadinha, mas de uns dias para cá surgiu um incômodo, de um dia para cá tem algumas coisas internas complicadas, eu não sei, e Deus está mostrando para você algumas coisas, mas você está tentando seguir em frente, você está tentando ignorar, porque vai custar alguma coisa, vai custar amigo, mas Deus está dizendo: tem uma grandeza para ser coroada dentro de você, tem uma grandeza, e ela não começa fora, ela começa dentro, é de dentro para fora.
Ei Moisés, você, quem olha para você, o que os hebreus dizem para Moisés? O que os hebreus dizem? Quem é você para nos julgar? Quem é você para ser líder? E mal sabiam os inimigos que o destino de Moisés estava na boca deles. Levanta sua mão para cá. O seu destino muitas vezes vai estar na boca dos seus inimigos. Os seus inimigos vão ser usados para dizer onde você vai chegar. Oh meu Deus do céu, existe uma grandeza prestes a brotar de você. Você foi criado para a grandeza. Você foi criado. Mas eu sei, abaixa as suas mãos. Eu sei que talvez você não tenha uma posição de grandeza. E aí? A maioria das pessoas precisa da posição para ser grande. E esse é o conflito. Deus coloca uma grandeza dentro de mim, dentro. E fora, não tem posição. É por isso que você é uma bagunça. É por isso que tem culto que você está aqui adorando só pela misericórdia. Porque grandezas nascem de conflitos. Grandezas nascem de conflito. E Deus manda eu te dizer, apesar do seu passado, apesar da sua idade, apesar da sua situação, apesar dos seus conflitos internos, não adianta você tentar se recompor. Não adianta você dizer assim, não, foi só um deslize meu. Não vai parar. O interessante é que Moisés, ele é empurrado para ajudar alguém. As 2 vezes que ele se meteu na briga, ele é empurrado para ajudar alguém. E algumas pessoas falam assim, pastor, eu não sou capaz de ajudar ninguém, porque o que eu estou passando, só Deus sabe. Mas você não tem noção do quanto o seu conflito pode ajudar pessoas. Moisés estava num conflito, e o conflito dele o ajudou a ajudar pessoas. Levanta a mão para cá. Até nos seus piores momentos, Deus te dará força para ser voz profética na vida de pessoas. Até nos seus piores momentos, Deus te dará força para avançar. Não bastou 24 horas e Moisés já estava se metendo em outra briga. Já estava se metendo. Deus vai gerar grandeza através de você. Tem gente dizendo que você está no limite. Tem gente dizendo que, pastor, se chegar mais um e-mail eu morro. Pastor, se chegar mais uma conversa dessa eu explodo. E Deus está dizendo, eu estou gerando conflitos, porque eu vou coroar você. Eu estou gerando conflitos. Deus vai tirar você do Egito. 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 Vai arrumar tuas malas. Se não arrumar mala, vai sem mala mesmo. Deus vai tirar você do Egito. Essa angústia não está aí por acaso não. Essa dor não está aí por acaso não. Esse ódio que nasceu do nada não está aí por acaso não. Essa amargura não está aí por acaso não. Aí você fala, meu Deus do céu, eu tenho tudo para ser feliz e não sou. Eu tenho tudo para sorrir e não sorrio. Eu tenho tudo para ser egípcio, mas sou hebreu. Eu tenho tudo para ser hebreu, mas sou egípcio. E Deus vai falar, exatamente. Começou a pipocar aqui dentro, vai começar a pipocar aqui fora. Porque a coroação nasce de um conflito. Se você está aqui hoje e está passando por um conflito, o Espírito Santo manda eu te dizer, continua confiando em mim, porque a tua coroação está próxima. Aleluia. Aleluia. Aí Moisés vê 2 hebreus brigando. É sangue dele. E quando ele fala, por que vocês estão brigando? Um hebreu olha para ele e fala assim, quem você pensa que é? Você acha que você é líder? Você acha que você é juiz? Irmão, pensa comigo aqui. Nós somos todos inteligentes. Moisés matou um homem ontem. Escondeu o corpo desse homem. Olhou para um lado e olhou para o outro, para ninguém ver. Só que hoje, o hebreu está falando assim, você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem? Quem contou para todo mundo que Moisés matou alguém? Quem contou? O hebreu que ele salvou.
A grandeza pode nascer de uma traição. A grandeza pode nascer de uma deslealdade. A grandeza pode nascer de uma punhalada pelas costas. A grandeza pode ser de falar assim: puxa, eu fui tão bom com essa pessoa, ele estava sendo espancado, eu errei matando alguém, mas se tem alguém que tem que me agradecer, é esse camarada. Mas quem espalhou para todo mundo que Moisés era um assassino? Você tem que entender que o seu coração só pode ser do Senhor, meu irmão. Você tem que entender o que Jeremias gritou: maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. O problema, e aqui eu começo a concluir, agora eu falo, começo a concluir. O problema é que Moisés está tentando ser a pessoa certa na hora errada. Ele quer ser líder, ele quer ser juiz, mas ele ainda não é. Moisés está sentindo o gostinho da grandeza dentro dele. Deus está dando a ele pitadas da grandeza, de quem ele vai ser no futuro, mas ele não é essa pessoa ainda. Olha para mim aqui, ó. Cuidado quando você quer ser alguém sem viver. Moisés, ele quer ser um líder, mas ele não tem vida de líder. Moisés está querendo ser juiz, mas ele não tem vida de juiz. Ainda não é o tempo. Lá na frente ele vai ser, mas ainda não é. E não é porque você está grande por dentro que você já está grande por fora. Cuidado. Você pode ser ungido rei, mas não nomeado rei. Porque o maior teste de grandeza é a sua capacidade de sobreviver à frustração. Pessoas grandes sobrevivem à frustração. Pessoas pequenas enlouquecem. Deus colocou grandeza dentro de você. Por fora não tem nada, mas por dentro eu tenho uma grandeza. Deus vai testar você com a frustração, porque Ele quer deslocar você externamente. E para te deslocar externamente, conflito, frustrações, dúvidas. Quanto mais frustração, mais elegido você é. Quanto mais conflito, mais elegido. Moisés estava sendo sacolejado, porque Deus falou: você vai ser um líder, não é agora, mas eu vou. Dentro de você está coroando, mas fora de você ainda não. Mas para que você seja capaz de lidar com a frustração interna, você não pode ignorar a frustração externa. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui: Deus está te preparando para viver algumas frustrações externas. Tem coisas dentro de você que já estão em conflito, e agora algumas coisas vão começar a te incomodar. A frustração de Moisés foi ver uma briga. Eu não sei qual vai ser a sua, mas tem coisas que você vai dizer: não é possível, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo suportar isso. Não dá para eu fingir que está tudo bem. Eu sou muito hebreu para ser egípcio, e muito egípcio para ser hebreu. Eu preciso tomar um lado, eu preciso me posicionar. E você tem que aprender que você pode estar frustrado e ainda assim servindo a Deus, porque isso é grandeza. Moisés está com um conflito interno, mas ainda assim ele é consistente, ainda assim ele continua. Eu estou frustrado, mas ainda assim eu permaneço. E eu sinto que Deus está prestes a soltar algo aqui nessa manhã para a sua vida. Eu sinto a voz do Espírito Santo que um reboliço está prestes a acontecer. Moisés está lutando pelos hebreus. Olha para mim. Ontem eu matei um egípcio para defender um hebreu. Hoje eu estou vendo dois hebreus brigarem e eu estou me metendo. E aí eu escuto da boca do hebreu: quem é você? Quem te fez líder sobre nós? Sabe onde está a tua identidade? Pergunta para o seu irmão: sabe onde está a tua identidade? Responde para ele: na boca dos teus inimigos. Põe para mim Êxodo 2,14. O hebreu respondeu para Moisés. O homem respondeu, vamos ler juntos? 1, 2, 3.
Certo. Daqui 40 anos, quem Moisés virou? Hã? Quem está profetizando antes dele ser o que ele vai ser? O inimigo. O inimigo está falando, quem fez você líder e juiz? Moisés deve falar assim, ué, ninguém. Mas o inimigo já está dizendo quem ele vai ser. A tua identidade está na boca dos teus inimigos. Quem disse que a tua casa vai ser uma casa abençoada? Quem disse que você vai casar e ter um homem decente? Quem disse que você vai ser próspero? Quem disse que você vai se firmar na igreja? Quem disse que você um dia vai ter um casamento estruturado? Quem disse que um dia você vai ser empresário? Quem disse que um dia você vai ser curado? Todo mundo, quem disse? A tua identidade está na boca dos teus inimigos. Deus estava usando um hebreu que odiou Moisés para dizer, quem te fez juiz e líder? E aí você pode responder hoje, Deus me fará, Deus me fará, Deus me fará. Oh meu Deus do céu, aleluia. Eu aprendi muito mais sobre mim com os meus inimigos do que com os meus amigos. Eu aprendi muito mais sobre a minha força com os meus inimigos do que com os meus amigos. Eu aprendi muito mais sobre a importância de inteligência emocional com aqueles que me odeiam do que com aqueles que me amam. Eu aprendi muito mais a persistir perto dos meus inimigos do que perto dos meus amigos. Você não sabe quem é até ser tão odiado, mas tão odiado que os teus inimigos tentam te reduzir ao pó, ao ponto de dizer, você não é nada, você não é ninguém, quem você pensa que é? Mas Deus sempre faz as coisas naturais parecerem loucas, e no meio de toda a agressão, no meio de toda a zombaria, no meio de toda a afronta, Deus coloca palavras de profecia na boca do teu inimigo. Comece a ouvir aquilo que dizem a seu respeito, porque na boca daqueles que te odeiam tem muito sobre o teu futuro. Deus vai trazer confusão, porque não vai morrer, vai gerar grandeza. O ódio dos outros vai ajudar você a reconhecer a sua identidade. Sim, o ódio das pessoas sobre você vai te ensinar a entender o seu propósito. Os inimigos gritam, quem te fez líder e juiz? Dizem, você mandou matar alguém. Moisés está ouvindo o seu destino da boca dos inimigos. Agora escute aqui. De um lado, e aqui eu encerro, o inimigo fala assim, quem te fez líder e juiz sobre nós? Aí é fácil, porque Moisés podia ter dito assim, Deus. Mas o inimigo não parou aí. O inimigo disse, quem te fez juiz sobre nós? E você é um assassino. Você é um mentiroso. O que você faz quando alguém vê você como alguém poderoso, mas ao mesmo tempo uma aberração? Sim, Moisés é um líder, é um príncipe, mas ele também é um mentiroso e assassino. Isso não é louco demais? Mas sabe por que eu estou pregando isso? Para confortar a gente. Para isso confortar a gente. Porque apesar de me encher do poder de Deus, todos nós aqui temos uma história que pode fazer a gente ser uma aberração diante das pessoas. E mesmo Moisés sendo um líder, ele também era uma aberração. E ainda assim Deus o usou. E ainda assim Deus o aceitou. E ainda assim Deus o transformou. E ainda assim Deus mandou mais glória do que o seu pecado. Porém assim Deus vai fazer com você. Escute aqui. Sempre que você estiver perto do seu destino, o inimigo vai mandar um ataque terrorista. Sempre
que você estiver perto do seu destino, o inimigo vai mandar um ataque terrorista. Os hebreus dizem para Moisés: eu sei o que você fez ontem, assassino. Mas graças a essa ameaça, como uma bomba, como uma lança, Moisés foi empurrado para o seu destino. Quanto maior a fúria do adversário, quanto maior o ataque terrorista, mais perto você está de chegar aonde Deus tem para você. Deus tem um lugar novo para você, e esse culto é uma plataforma de lançamento. Dirão: mas esse aí um dia vai ser feliz? Mas esse aí um dia vai ter sucesso? Esse aí um dia vai conseguir alguma coisa? E Deus está dizendo: eu vou usar tudo a teu favor. E essa confusão interna vai explodir externamente. E assim como uma mãe vê a coroação da criança quando está prestes a nascer, ainda que fora de você nada grande tenha acontecido, se prepare, porque eu estou coroando uma grandeza aqui dentro de você. É por isso que todos os cultos eu levanto as minhas mãos para adorar. É por isso que eu não preciso de um prédio cheio para pregar o evangelho. Se eu chegasse aqui hoje e tivesse só a Carla e minha mãe, eu pregaria igualzinho estou pregando para vocês, porque eu já preguei para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã e para o meu irmão numa quinta-feira chuvosa. Eu não tenho problema, porque eu sempre entendi que a coroação começa dentro e não fora. E eu sei que alguns estão dizendo: pastor, muda o meu ambiente, muda o meu ambiente. Deus está dizendo: não, tonto, olha para dentro de você, eu já estou te coroando. Você já está num conflito, e conflitos geram oportunidades. Eu vou mudar tudo, eu só preciso de uma coisa: prepare-se. Prepare-se para partir, porque eu vou fazer coisas novas, diz o Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. A grandeza nasce de um conflito. A grandeza nasce de um conflito. Repita com os olhos fechados: a grandeza nasce de um conflito. Mais alto: a grandeza nasce de um conflito. I built a fortress out of pain and pride. Every stone a promise, every tear I'd hide. Love was a war I refused to fight. So I lived behind walls, safe from the light. But then you came with gentle hands, not a hammer, not demands. You didn't force the gate to fall, you planted flowers through the wall. I built an armor made of concrete and fear, but you waited patiently until the cracks appeared. You never pushed, you never lied, you just stood there on my side. Now I'm breaking free and breathing clear from this concrete armor I held for years. You sang through silence, you stayed through storms, while I was hiding from what love transforms. You didn't need to save or mend, you just showed me what it means to bend. Every whisper softened steel, every smile made scars start to
If loving hurts, then let it scar. It means I've come this far. Built in armor, made of concrete and fear, but your love broke through what I held dear. Now every piece that used to weigh me down is a melody I sing out loud. You didn't tear me down, you made me real. You taught my heart how to feel. Concrete touch to dust in your hands, and I'm learning how to understand that love's not war, it's just the art of healing stone into a heart.